Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando mais um culto de louvor a Deus aqui pela Igreja Monte Sião. E Deus abençoe a todos que estão assistindo, que encha de graça o seu lar, sua vida, a sua despensa, tudo que diz respeito a você seja motivo de alegria. Eu convido que abramos a palavra de Deus no Salmo 34. Nós leremos na sequência do que foi lido hoje de manhã, a partir do verso 15 até o verso 22, diz assim o Salmo 34, a partir do verso 15: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Que Deus aplique aos nossos corações esse salmo do rei Davi, nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor aceita o nosso culto, mesmo sendo nós pecadores, mas o fazemos em nome de Jesus, aquele que nunca pecou, que honrou o Senhor, também a Ele toda a honra e toda a glória. Perdão por nossas faltas, conduza todos e abençoa todos os lares que estão agora ligados, que eles sejam protegidos, Senhor, do mal e sejam, Senhor Deus, guardados por Ti. E tenham grande alegria. É nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, convido que nós cantemos o hino de número 22 do nosso inário. Os céus proclamam. Hino 22 do nosso inário, os céus proclamam. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Amém. Amados, vamos abrir a Bíblia
no capítulo 65, capítulo 65 do profeta Isaías. Vamos ler somente 2 versículos do capítulo 65 do profeta Isaías. São os 2 últimos versículos do capítulo. Lembrando que aqui é o discurso, o sermão de Isaías a respeito do novo céu e da nova terra. Então, os 2 últimos versículos dessa mensagem do capítulo 65, versos 24 e 25, diz assim a palavra de Deus: E será que antes de que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Deus aplique em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a bênção do Senhor sobre nós. O Senhor perdoa as nossas faltas, lave o nosso coração e nos dê, Senhor Deus, a visão correta a respeito da vida. Pedimos perdão por nossas faltas e pedimos que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, o Novo Testamento nos conta um episódio muito interessante sobre Jesus e uma resposta que Jesus deu. Um homem rico, ainda jovem, um jovem rico, procura Jesus e faz a seguinte pergunta para ele: Senhor, mestre, o que farei de bom para herdar o reino dos céus? E Jesus responde em um dos evangelhos da seguinte forma: por que você pergunta a respeito do que é bom? Só há um bom, que é Deus. Então, essa resposta de Jesus é bastante interessante, porque, ainda que outras coisas no texto possam chamar nossa atenção imediatamente, essa frase deve nos levar a pensar. Jesus está dizendo que não há ninguém bom que seja Deus. Então, quando o homem pergunta o que eu posso, como homem, fazer de bom, Jesus responde que fonte do bem é só Deus. Então, alguns bons projetos o homem tem levantado na história, mas ele se mostra incapaz de cumprir qualquer um deles. O homem levanta alguns projetos e eles se frustram, porque na essência o homem é mau, não é preciso nem Deus fazer nada. Aliás, as palavras sobre a condenação do homem, em geral nas Escrituras, mostram um olhar de Deus simplesmente observando o homem na sua autodestruição. É interessante que Jesus não diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna, e que o ímpio, ele não diz que ele matará o ímpio, ele diz simplesmente: ele perecerá, ele vai desvanecendo e sendo destruído. É o equivalente de João 3, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê cesse esse processo de desaparecer e aí receba a vida eterna. Então ele diz ali, para que aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Então o contrário de vida eterna é ir desvanecendo. É o que, ou usando a palavra mais amena, perecer. Se você olhar no Salmo 1, o versículo final mostra a diferença entre o que tem prazer na lei de Deus e o que não tem, o que se aborrece da lei. Ali é dito o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O procedimento dos justos, diz o texto, Deus ama. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Outra vez a palavra, a ideia que vai desvanecendo. E Paulo diz que os pagãos não haviam cultuado a Deus como era devido. Mesmo os seus corações puxando para que eles cultuassem a Deus, eles refrearam, detiveram a verdade em favor da injustiça. E aí cultuaram répteis, animais e tal. E Paulo então diz: por isso Deus os entregou às paixões infames. Toda perversão de caráter que essas pessoas têm não é um determinismo genético, não vem na genética nossa. Esse afastamento da palavra de Deus já é um juízo. Deus está segurando para que a gente não faça o que é do nosso querer. E num dado momento ele solta e deixa as pessoas fazerem o que querem. Isso já é por si só destrutível.
destrutivo. É o que está em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, diz a respeito da ira de Deus se manifestando quando ele deixa que o próprio homem desonre o seu corpo entre si, e as mulheres desonrando o seu corpo entre si, e a palavra final de Deus é essa: Deus entregou essas pessoas a paixões infames, paixões de fama ruim, paixões vergonhosas, seria basicamente essa ideia. Então, o que nós temos aqui? O profeta Isaías foi chamado para falar ao povo, principalmente nessa segunda sessão de Isaías, um povo que viria no futuro, que não tinha nascido ainda. E ele vem falando uma série de coisas a respeito que serviria ao povo no tempo do cativeiro babilônico. Isaías era considerado profeta de Deus e amado pelas pessoas. Depois de Isaías vieram Jeremias, Ezequiel e Daniel, esses já contemporâneos do cativeiro babilônico. Mas nessa sessão, Deus vai dizer que o nosso sofrimento vai cessar, não de todos os homens. Esse nosso não implica em todos os homens, implica somente no seu povo escolhido, nos servos de Deus, naqueles que servem o Senhor. Ou como diria o Salmo 1, naqueles que têm prazer na lei de Deus que manifesta a sua vontade. Essas pessoas serão tratadas diferentes, mas o mundo vai só deteriorando e sendo destruído. Você vai perceber que é esse o contexto, quando que ele vai falar a respeito do novo céu e da nova terra que Deus estava dando, porque o Senhor diz assim, a partir do verso 13 do capítulo 65, você pode encontrar essa palavra. Assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. E os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela vossa angústia de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Então você observa que até o final do verso 16, ele está dizendo que Deus faria uma diferença básica no tratamento que teria com as pessoas que não querem servi-lo, que servem a si mesmas, que amaldiçoam o povo de Deus e perseguem o povo de Deus, e Deus satisfaria e trataria com carinho aqueles que se escondessem debaixo dele, que se guardassem no esconderijo do Altíssimo, como diria aqui o Salmo 91. Então, o que há aqui é, na verdade, um preâmbulo para ele começar a falar do novo céu e da nova terra que começa aqui. Então, ele vai falando de um novo céu e da nova terra bastante diferentes, que cumpririam todas as promessas que foram feitas pelos profetas ao povo hebreu. Você vai notar uma diferença básica entre essas duas coisas, entre o novo céu e a nova terra visto por Isaías e o descrito por João em Apocalipse. Por quê? O de Isaías é um cumprimento de uma promessa feita aos hebreus, que aqueles que observassem a lei teriam vida longa, etc. As promessas do Novo Testamento são superiores. Jesus disse que todos os profetas profetizaram até João, que o menor no reino dos céus era maior do que João. Então agora ele está falando do novo céu e o que Jesus trouxe. Não que esses homens não vão experimentar a vida, vão porque por trás dessas promessas de prosperidade, fartura, existe uma promessa de vida longa, existe uma promessa de vida eterna e existe uma promessa que Deus, o desejo de Deus de dar a essas pessoas, não fartura, mas plenitude. Deus dará tudo a eles. Esse que é o propósito de Deus, segundo o que o Novo Testamento nos ensina. Então aqui fala sobre o reino de Deus se estabelecendo, que amplia as promessas e torna elas, se multiplica, põe uma lente, faz com que elas fiquem enormes, as promessas feitas por Isaías.
Isaías prometeu vida longa. João promete vida eterna. Isaías prometeu paz sobre Jerusalém. João promete paz na Nova Jerusalém, que é muito superior a essa, muito mais rica. Então, tudo que você olhar que havia no Antigo Testamento foi ampliado com a vinda de Jesus, como também as exigências do reino. Jesus não deixou por menos e explicou o que era a vontade de Deus. Então, o versículo 24 e 25 estão no fim desse sermão e da explicação de como é, da descrição de como é o novo céu e a nova terra. E aqui é interessante que o que ele fala, que está sendo prometido para o povo, paz, que geralmente nós traduzimos pela palavra shalom, só que shalom é muito mais do que a paz no português. Paz no português é quando você tem uma ausência de inimigos. Mas a paz em hebraico significa um celeiro cheio, uma despensa cheia, felicidade, família feliz, sorrindo. Então, o shalom hebraico, ele é muito mais perto de felicidade do que de paz. Mas não há dúvida que aqui paz é oferecido no final desse versículo. Uma delas é a paz com Deus. Por quê? Pelo que o próprio Isaías ensina, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Cordeiro de Deus que ele viu, o servo de Deus. Isaías estava prevendo a vinda de Jesus no capítulo 53. Então, observa, ele fala que o castigo que nos traz a paz. Paz com quem? Paz com Deus. Observa aqui que ele diz que as pessoas estarão clamando ainda, pedindo a coisa e já serão atendidas. Quer dizer, a oração não terminou. O clamor e o pedido não terminaram. E Deus já ama tanto e está tão em paz com esse povo que ele dá antes que a oração termine. Vai ser dado. Em seguida, diz aqui, sobre a fartura do povo de Deus, ele diz, estando ainda falando, eu os ouvirei. Então Deus já ouve a oração antes de terminarmos. E Jesus no Novo Testamento diz isso, que fala assim, não fica usando de repetição, rezando para Deus. Para Deus não se faz isso. Meras repetições inúteis não tem valor para Deus. O que Jesus diz, Ele já sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Não pense que por muito falar vocês serão atendidos. Então Jesus diz, não é multidão de palavras, é muito mais você ser franco. E aí Deus escuta a sua oração e te atende. O que Isaías está dizendo é isso. Eles ainda estarão falando e Deus já ouviu tudo o que eles tinham a dizer e os abençoará durante a oração. Não só paz com Deus, mas a paz também entre as pessoas, que é algo que foi buscado, unidade foi buscado na humanidade e nós tivemos um grande fracasso até o dia de hoje. Observa aqui o que está dizendo aqui, que o lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão pastará como boi, comerá mato e grama como boi. Essa promessa é interessante porque ele está dizendo que a nova terra que vem é uma terra de uma nova ordem. O homem tentou fazer unidade aqui, criar um mercado comum europeu e depois a União Europeia para tentar unir os povos de lá, deixaram de fora o resto do mundo, né? Para servir os seus próprios interesses, porque tudo isso, tudo que o homem inventar, todo bom projeto humano, ele vai fracassar. Por quê? Porque a vontade do homem é ruim. Então, observa bem o que está sendo dito aqui. É preciso haver um milagre. Se você hoje diz, nós precisamos ser unidos e colocar o lobo junto com o cordeiro, sabe o que vai acontecer? O lobo não vai pastar. O lobo vai comer o cordeiro, porque essa é a ordem natural do mundo que nós vivemos. O animal, a ovelha, será devorada pelo lobo. O carneiro vai perder a vida. Há interesses conflitantes nesse mundo. O lobo quer comer na cadeia alimentar, quer comer a ovelha, e a ovelha quer pastar para se manter viva. Só que não é isso que acontece se você colocá-los juntos. Você coloca o criminoso e diz, vocês têm que se abraçar. Junto com o homem honesto trabalhador, o criminoso vai roubar o homem trabalhador. Vai se aproveitar da situação e da boa vontade, como muitos fazem por aí, da boa vontade das pessoas. Quantos de nós já ouvimos falar dos assaltos que aconteceram, como a pessoa fica caída na estrada como se tivesse ferida, e o motorista, em vez de se desviar dela, para dar assistência. Nesse instante, os assaltantes saem do mato e roubam. Por quê? Porque se aproveita da bondade humana. A gente abriu a casa para poder dar esmola para alguém, aquele que pede esmola entra na casa e pode causar muitos danos, e o interesse dele é roubar os bens. Então não adianta o homem tentar estabelecer uma paz, unidade, um ecumenismo. Vamos colocar os bem-intencionados junto dos mal-intencionados. Se a gente fizer isso, vai ser fracasso.
essa terra nunca chegará a uma ordem unida. Pelo contrário, eles não querem dar crédito à verdade, Deus vai lhes enviar a operação do erro. O anticristo vai trabalhar com isso, com prodígios de mentira e tudo mais, e as pessoas vão se unir em torno do errado. E aí vão perseguir aqueles que não querem seguir. A ideia básica é que o homem vai sempre buscar o seu interesse e o homem vai valorizar aquilo que valoriza o homem, jamais aquilo que aponta para Deus. Por isso, o destino da igreja, dos servos de Deus, imediato, não é tão promissor. Mas diz aqui: e será que antes que clamem eu responderei? Estando ainda falando eu os ouvirei? O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Isso é preciso um milagre de Deus para isso acontecer. Uma mudança na natureza do lobo para que o lobo não ataque o cordeiro. Então essa unidade não é o homem que faz essa ordem natural. O leão comerá palha como o boi, ou seja, ele não comerá o boi. Ele vai pastar e comer o mato como o boi. E pó será a comida da serpente. Então aqui nós temos uma alusão. Se você lembrar do Éden, havia essa ordem. Os animais e os homens comiam só dos vegetais, não comiam carne animal. E mais ou menos nesse tempo, a serpente rastejava no seu ventre dentro de um paraíso. Como o homem e os animais foram expulsos do paraíso, o que acontece? Aqueles homens passaram a viver, ter que trabalhar, e o pó da terra era da onde eles tiravam o seu sustento, tinham que cultivar a terra e servir a terra. E a serpente rastejaria no seu ventre. A serpente é uma personificação do inimigo. Então o que está dizendo esse texto é que não vai haver impunidade, que a serpente vai receber o que foi prometido para ela, vai comer do pó. A ideia é de um castigo sobre todos os que fizerem o papel da serpente. O inimigo só vem para roubar, matar e destruir, só que Deus é a destruição dele. Então está sendo dito aqui que a serpente vai comer do pó, não vai pastar, pelo contrário, ele vai ser punida e vai passar por humilhação. E aí diz: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Então está dizendo que é um tempo só de bem, haverá bem com fartura para nós. Em todo o monte não haverá nada que cause dano, nem serpente, nem animal peçonhento, nem coisa nenhuma que nos causará dano. Toda dor já passou, tudo ficou para trás, como foi dito, as angústias serão esquecidas. Então aqui, com certeza, contempla a Nova Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. No santo monte do Senhor, que é onde nós vamos morar. E aí ele diz o Senhor: então os servos dele não vão morar nesse sistema falido, que não é preciso lembrar você que, tendo se afastado de Deus, a terra se corrompeu, não só na sua vontade, mas também as gerações foram morrendo. A humanidade e os animais só se mantiveram vivos, só se mantiveram presentes na terra por causa da reprodução, pois agora está sendo dito que haverá um tempo de eternidade, de felicidade. Eu gostaria de encerrar esse texto de Isaías, dizendo que essa que é a ideia, que sem Deus e sem Jesus, o homem moderno não consegue transformar o mundo. Bons projetos vão aparecer, excelentes ideias, né? Nós sabemos disso. Houve num governo passado uma política, uma deputada do Rio de Janeiro, que inventou uma coisa chamada BNH. A ideia do BNH era criar um banco que desse uma determinação da nossa Constituição, é que todo mundo tivesse uma moradia. Então o BNH era um Banco Nacional de Habitação. Ele tinha uma política que ia dar moradia para todas as pessoas. O que aconteceu é que o BNH foi tão deturpado que as pessoas pagavam o resto da vida. Só alguns poucos privilegiados tinham acesso ao plano do BNH e essas pessoas foram falindo. Aconteceu que, num dado momento, tinha até uma piada, que a pessoa perguntava para o outro: você acredita em vida eterna? O sujeito dizia: eu não acredito não, mas o BNH acredita. Então era uma brincadeira, porque as prestações iam até o fim da vida, a pessoa pagando. Mudou-se a política e a Caixa Econômica Federal assumiu o BNH, que desapareceu. Então todas as ideias humanas boas, alguém vai meter a mão nela e vai transformar e vai ser instrumento de opressão. Não pensa que isso muda. Isso é da natureza humana.
Então, o que nós precisamos é esperar aquele milagre que Deus vai fazer, como diz uma oração judaica antiga, tu és o meu milagre. Então, o nosso milagre é Deus que vai trazer. O dia que Jesus vier à terra e nos resgatar, iremos morar no santo monte de Deus, onde não vai haver impunidade e vai haver paz entre todos. Essa que é a promessa que nós temos e que nós podemos descansar. Tá certo? Nesse nosso planeta está num sistema corrompido. Como eu falei da cadeia alimentar, alguns para sobreviver precisam destruir outros. Alguns para ter prazer provocam dores em outros. É isso que tem acontecido no nosso dia a dia. Esse é um sistema falido, fundado pelo nosso pai Adão, e que a Terra demonstrou já que as Escrituras estão corretas quando afirmam que não há felicidade na Terra. Mas os servos de Deus cantarão de alegria. É assim que nós vamos usar a nossa voz. E todos os que morreram no Senhor serão ressuscitados e vão morar no santo monte de Deus, ou, como o Apocalipse descreve, na cidade santa. Que Deus nos abençoe e que seja essa a sua esperança e a sua alegria, sabendo que os dias maus passarão e estaremos depois disso para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus. Em seguida eu vou impetrar a bênção, por isso eu peço àqueles que vão orar comigo que fiquem de pé para receber a bênção. Senhor, te agradecemos por cada vida, te agradecemos por cada irmão que está acompanhando agora, está cultuando o teu nome, está participando, cantando os hinos de louvor ao teu nome. Perdão por nossas faltas, perdão porque temos feito o que te desagrada, e santifica o teu povo e enche o nosso coração dessa promessa, porque sabemos que os planos dos homens, por melhores que sejam, se frustrarão pelo caráter corrupto, pelo coração corrupto e pela finitude do homem. Traz, Senhor Deus, venha a nós, como disse Jesus, o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. É a nossa oração, nosso pedido, ainda que saibamos que não merecemos, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo sejam com todos os irmãos agora e para todos sempre. Amém. Então está encerrado o nosso culto. Aos domingos nós estaremos gravando os cultos que serão colocados na mídia para que você acompanhe e cultue da sua casa, que eu vou fazer também. Mas lembre-se, terça-feira e quinta-feira continuamos tendo reunião de oração e estudo bíblico. Na terça-feira, reunião de oração às 19h30 e o estudo bíblico na quinta-feira às 19h30. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa. Mais recados a respeito das decisões do Conselho e do Governo e tudo, nós vamos passando aos irmãos no transcorrer desse culto. Que Deus te abençoe. Amém.